Seja bem-vindo, meu irmão. Desculpa a demora, tá? Mas muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Wilber, eu que agradeço a oportunidade. Já vim uma vez a Solonópolis, fizemos uma palestra na Câmara dos Vereadores. Isso. A palestra estava lotada. No outro dia fizemos uma entrevista aqui no seu programa. A repercussão foi muito boa e eu estou muito alegre em estar aqui novamente com você. Muito bem. O Anderson, ele fez uma palestra ontem na escola José Cid Nogueira, o tema Árvore da Vida, não é isso? Já eu quero falar sobre essa palestra, mas se você me permitir, eu queria começar pelo Espiritismo, se você me permitir. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Instagram do Anderson também, né? Pessoal, é o @Brito Anderson, pronto, exatamente. Seguidores aí do Anderson, um abraço, tá? Mas eu queria começar falando do Espiritismo, porque ainda há, infelizmente, falta de conhecimento, né? Um preconceito em relação ao Espiritismo. Eu anunciava ontem a sua vinda aqui, infelizmente não foi possível, e uma internauta, nem coloquei no ar, uma internauta mandou uma mensagem pra gente, dizendo, viu, isso aí, espírito é coisa do... né? Capiroto. Do capiroto, né? Lá da turma lá de baixo, lá da turma do térreo, né? E eu disse, olha, eu falei com ela fora do ar, gente, não tem nada a ver, né? O Espiritismo tem Deus como seu centro, né? Mas eu queria até para desmistificar isso, que o Anderson falasse um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, o que é que o Espiritismo acredita, enfim, como é que vocês veem Jesus, Deus, enfim, de forma resumida, rapidamente, só para a gente começar. O Espiritismo acredita que Deus é o Criador de todos nós e do universo. Que Jesus, através de sua mensagem de amor e de caridade, é o grande Salvador nosso. E acredita na continuidade da vida após a morte e na comunicação dos espíritos com aqueles que estão na matéria. É interessante porque as pessoas, conforme você disse, realmente falam que o espiritismo está vinculado ao mal. Só que os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, estão diluídos em todas as religiões. Todas as religiões possuem fenômenos mediúnicos. De Padre Cícero a Padre Pio, os santos da Igreja Católica, pastores que recebem revelação do Espírito Santo, são fenômenos mediúnicos que são comuns na nossa época e foram comuns na antiguidade. Então esse preconceito ele é desnecessário e injustificável, até porque o Espiritismo traz uma proposta de respeito ao próximo e de caridade para com os semelhantes. E só para informar as pessoas que não sabem ainda, aqui em Solonópolis nós temos uma casa espírita, né? Tem o Dr. Kélito aí como membro, aliás um abraço para ele que nos ajudou aqui nessa entrevista. Tem uma casa espírita, então se você tem alguma dúvida em relação a isso, vai frequentar para conhecer. Se gostar, fica, se não gostar, não vai mais. Exatamente, vê com os próprios olhos. Vê com os próprios olhos. Isso. Você falou aí que esses fenômenos são comuns, né? São. A gente vê muito os pastores, né? Sim. Recebendo, falando Sim. em nomes, até em línguas estranhas, em nome de espíritos. A gente tem padres exorcistas, Sim. enfim. A gente tem curandeiros, né? Claro. O pessoal que recebe essas pessoas, né? Eu tenho um amigo que ele tinha alguns problemas e foi uma dessas pessoas que se dizem espíritas, e lá ele identificou que existia um espírito que atrapalhava a vida dele e não sei se é verdade ou não, ele se curou. O fato é que ele se curou. Sim. Hoje ele é um grande médico. Sim. Né? Então, quer dizer, ele fez alguma coisa de bom. Né? Isso realmente é comum, essas coisas que a gente vê, na maioria, né? Tirando aquele pessoal que tem um desvio de caráter, na maioria é verdade. É comum e é muito presente na nossa sociedade. Por exemplo, a própria história de Solonópolis traz fenômenos de materialização de objetos. Inclusive, um historiador me convidou para hoje à tarde conhecermos a cruz, que deu origem, que, vamos dizer assim, fundamentou a história da cidade. A cruz que apareceu para o escravo é, sem sombra de dúvida, um fenômeno mediúnico de materialização. O Espiritismo explica. Um dos grandes missionários do Ceará, que foi Padre Cícero, que é até hoje homenageado, que foi aluno de Padre Rolim e estudou em Cajazeiras, também é um grande exemplo. Através das transmutações, as transubstanciações, ou seja, a transformação da hóstia em sangue na boca da Beata Mocinha, isso mostra que os fenômenos mediúnicos fazem parte da nossa cultura. Os próprios rezadores
fazem pela mediunidade de cura. Então é um contrassenso pensarmos que a mediunidade está lá e que nós estamos cá. Não, todo mundo tem uma coisinha a contar sobre um fenômeno mediúnico. Um sonho revelador, uma intuição que teve, um vulto que viu, ou seja, são fenômenos presentes na nossa sociedade. Eu tenho uma história para contar, inclusive com o Padre Cícero, eu vou contar daqui a pouquinho, quero até que você me ajude a desvendar. Você falou de Padre Cícero, eu me lembrei agora, mas vou contar daqui a pouquinho. Ô Anderson, qualquer pessoa pode ser espírita, pode ser médium. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu vou buscar a mediunidade, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou mudar a minha vida, ou isso é uma coisa que é natural, são pessoas que são escolhidas. Como é que é isso? Allan Kardec vai nos dizer nas suas obras que todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Então todo mundo tem um pouquinho de mediunidade. Agora existem pessoas que vêm para o mundo com uma mediunidade um pouco maior. E não pode se negligenciar essa mediunidade, ignorar essa mediunidade. Tem pessoas que passaram a vida inteira recebendo apenas pequenas revelações, pequenas intuições. Por exemplo, nossa, eu estou aqui em Solonópolis, meu pai mora no Crato, Ceará, e eu senti que hoje meu pai não acordou bem. Deixa eu ligar para meu pai para saber como ele está. E quando liga tem a confirmação. Minha filha, meu filho, realmente hoje eu não estou muito bem. Sua intuição estava certa. Tem pessoas que passam a vida inteira com essas pequenas percepções. E tem pessoas iguais a mim. E isso não é um mérito, isso não me faz superior a ninguém. Sim. Que vem com uma mediunidade mais ostensiva. E não pode se desvincular dela. Não existe esse negócio. Vou quebrar as correntes. Anderson, quebre minhas correntes para eu deixar de ver. Isso não existe. Essas pessoas tendem a se perturbarem no primeiro momento, mas quando elas passam a conviver e a educar essa mediunidade, tudo se torna mais tranquilo. Como é que chegou para você? Chegou para mim de forma altamente perturbadora. Porque eu era uma criança de 6 anos de idade, que do dia para a noite, um dia de domingo à noite, começou a ver e a ouvir espíritos. Então eu não via nada do ponto de vista material, eu não ouvia nada. Minha mãe precisou se ausentar com o meu pai. Nesse dia, um espírito se apresentou a mim, me causou extremo medo e perturbação. Os vizinhos tiveram que me conter. E daquele dia em diante, eu tenho um contato constante com o mundo espiritual. A minha sorte foi que um casal, chamado Murilo Siebra e Dona Lúcia Siebra, que são cearenses, mas moram em Cajazeiras, me pegaram para cuidar e me falaram que não se tratava de loucura e sim de mediunidade. Isso é determinante. Afinal de contas, eu consegui terminar, fazer as minhas formações, entrar em tantas outras, entrar no serviço público, me tornar docente, mesmo convivendo com a minha mediunidade. De fato, não era louco, era apenas médium. Agora, como é que as pessoas podem identificar a questão da mediunidade? Eu vou dizer isso e ilustrar com um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela tem problemas. Bom, ela fala coisas estranhas, ela diz que está falando em nome de um espírito, e aí a família levou ao médico, levou a um psiquiatra. Lá identificaram que tinha nada a ver com o espiritismo, que era esquizofrênico. Tá? A ciência diz que ela é esquizofrênica. Os evangélicos, eles acham que realmente ela frequenta uma igreja evangélica, então eles acham que ela possessão demoníaca. É questão demoníaca, né? Há esse conflito entre o espiritismo e a ciência, e como identificar se é um ou se é outro? Eu não diria que é conflito. Há, na verdade, uma falta de conversa. Porque existe sim a esquizofrenia em seus diversos tipos, a paranoide, a hebefrênica, a catatônica. Existem os transtornos de ansiedade generalizada, existe o transtorno do espectro autista, existe a bipolaridade. Todos esses transtornos existem, precisam de medicação, precisa de psicoterapia. Mas existe também a mediunidade, que muitas vezes é confundida com esses transtornos. Se a ciência se predispuser a conversar com indivíduos que trabalham no espiritualismo ou na espiritualidade, nós poderíamos chegar a um consenso para que esses diagnósticos fossem feitos com maior exatidão. Por exemplo, na mediunidade, diferentemente dos transtornos psiquiátricos, existe sim uma percepção fora da realidade, mas isso não atrapalha o lado cognitivo do médium. Ele não fica menos inteligente, ele não fica menos racional,
Ele continua com uma boa linha de racionalidade sem quebrar com a realidade. Então, no médium, os fenômenos são percebidos sem que haja alteração das ferramentas mentais. Já nas doenças, não. Essas alterações existem e precisam de medicação para serem equilibradas. Muito bem. São 13 horas e 10 minutos. Estou conversando aqui com o médium Anderson Brito. Ele dá palestras, é palestrante. Deu uma palestra ontem aqui em Solonópolis. Já eu quero falar sobre a palestra também, tá? Da última vez que o Anderson esteve aqui, eu fiz essa pergunta e ele me esclareceu. Eu sei a resposta, tá? Eu vou fazer de novo e vou explicar por quê. O Anderson me disse que o corpo é só uma ferramenta para o espírito, isso, né? E ele vem se reencarnando. E que muitas vezes alguns sofrimentos que a pessoa carrega não é da própria vida, às vezes é de uma vida passada, né? Estou correto até aí? Tá correto. Aprendi, viu, Juninho? Estou aprendendo. Vai, Juninho. E aí, eu fiz essa pergunta e ele me respondeu nesses termos. Depois da entrevista, uma pessoa me questionou, viu? Eu não acredito nisso, isso não é verdade. Né? O que você acha? Eu digo, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Até cortei a entrevista, esse pedacinho, e mandei para ela, tá? Certo. Por que eu estou falando isso novamente? Há duas semanas atrás, enterramos uma criança, filha de um amigo meu, de 6 anos de idade, tá? Com câncer e um tumor no cérebro. E eu fiquei com isso na cabeça, e eu fiquei me lembrando disso que você me disse, tá? Desse sofrimento, dessa questão, como é que as crianças podem ser penalizadas de acordo com o Espiritismo, se é que realmente é isso mesmo, eu não sei, não tenho como dizer, mas como é que o Espiritismo explica isso? Olha só, eu fui dar Ou eu estou falando uma bobagem? Não, de maneira alguma. Eu quero primeiramente acolher a dor desse pai e dessa mãe que perderam essa criança. É uma dor muito grande, ela precisa ser acolhida e vamos orar para que essa dor ela seja ressignificada pela bondade de Deus. Sim. Eu fui dar uma palestra na Universidade de Santa Maria para acadêmicos de medicina, cerca de 50 acadêmicos, e esse foi um ponto que eu coloquei em pauta diante dos questionamentos que eles me fizeram sobre a morte. Eu atendi recentemente um jovem acadêmico de medicina em Salvador que desenvolveu uma forma grave de pneumonia e estava internado há 9 dias na UTI. E a família desesperada veio buscar ajuda. Então eu disse, vocês acadêmicos de medicina do 1º ao 5º período estão aqui conversando comigo, todos bonitos, saudáveis, jovens e inteligentes. Enquanto em Salvador um jovem acadêmico de medicina está há 9 dias internado na UTI, a família desesperada porque os médicos já, entre aspas, desenganaram. Eu disse, se pensarmos que é Deus que faz isso com as pessoas, então nós estamos tratando com um Deus injusto. Um Deus que dá a uns a oportunidade de florescimento acadêmico e a outros a morte certa numa UTI afastado da família. Certo e às vezes breve. Breve, certo e às vezes breve. Eu disse, seria um Deus muito injusto. Então nós podemos pensar que para tudo que acontece na Terra em nossas vidas, há uma razão de ser. Há um propósito definido por Deus. Claro que essa criança não estava pagando pelos erros dos pais, dos antepassados, os erros de Adão, os erros de Eva, porque também é inconcebível que uma pessoa pague pelo erro de outrem. É possível pensarmos que existe uma razão de ser no desenvolvimento do tumor nessa criança. E que ali, mesmo naquele momento de sofrimento, de dor e de angústia ocasionado pela doença, Deus pode trazer desse sofrimento bons frutos, tanto para a criança que partiu, quanto para a família que ficou. Jesus disse o seguinte ao soldado Malcolm: embainha a Pedro, que cortou a orelha do soldado Malcolm, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se nós plantamos algo, seja nessa vida ou seja na outra, inevitavelmente nós vamos colher. Então, é possível dizer que a gente carrega alguma coisa de vidas passadas, às vezes uma lembrança, às vezes uma imagem, às vezes um comportamento. Às vezes uma cruz, às vezes um marido difícil, às vezes uma esposa complicada. Sabe aquele irmão, você tem 9 irmãos, aí diz assim, com 8 eu me dou muito bem.
É perfeita a convivência. A gente vai lá na casa de mãe, mata a galinha, compra a cerveja, todo mundo se alegra. Mas chegou fulano de tal, o ambiente muda. Com ele eu não me bato. Com ele não dá certo. Olha, eu não consigo ficar perto. Mas aconteceu alguma coisa? Não. Fomos criados todos juntos. Mas com ele a energia é diferente. Nós trazemos não só doenças, não só lembranças, mas também relações complicadas que estão dentro da nossa E família. às vezes acontece o contrário, uma pessoa que você vê a primeira vez e você se dá muito bem e vira irmão. Vira irmão. São os laços espirituais. Eu fui com a cara de fulano, a gente diz assim, meu santo bateu Não sei com por dele. quê. Não sei porquê. Mas fulano de tal, quando ela chega, ó, chega me arrepio. Pensa numa energia ruim? São as relações espirituais. Muito bem. Meu amigo Hudson Nogueira tá me mandando uma mensagem aqui. Acho que o Anderson tem uma entrevista no Portal Salvador, Sim, não tem, Anderson? tem, de sim. hoje, né? Quem quiser acompanhar tá lá também. Deixa eu pegar aqui a mensagem dele, né? Amigo Wilber, como é bom conversar com o Anderson, um homem super preparado. Tive mais um aprendizado. Todos nós, né, Hudson? Por isso que eu estou explorando bem aqui. Deixa eu contar minha história antes da gente falar da palestra. Conta sim. Você sabe que Juazeiro é Padre Cícero, né? Com certeza. É Deus no céu e Padre Cícero lá também, né? Certamente. E aí eu viajo sempre a Juazeiro e um desses dias eu disse alguma coisa, a pessoa conversando sobre Padre Cícero, a fé em Padre Cícero, eu disse, Padre Cícero resolve nada, serve pra nada. Meu irmão, e na volta, eu quase não chego em casa. O carro furou o pneu, deu problema no radiador, né? Eu quase saio da estrada. E aí minha esposa disse, ó, tá vendo? Você foi falar de Padre Cícero? Né? Mulher sempre tem razão. Quando você estão aconselhando os maridos, elas sempre têm razão. Você foi falar de Padre Cícero, olha o que aconteceu, né? Eu acho que o Padinho não ia fazer isso comigo, não. Acontece dessas coisas? Com certeza não, mas eu vou lhe explicar. Os espíritos, eles ouvem a gente? Eu vou lhe explicar. Olha só, eu fui recentemente a Juazeiro, tem até um vídeo no meu Instagram. E aí um espírito disse, Anderson, eu quero fazer um verso aqui pra você e eu quero que você divulgue. Como você divulga nesses aparelhos de celulares? Sim. Aí ele passou um verso criticando um pouco a questão dessa comercialização da fé. Aí eu comecei a gravar o verso, mas não dava certo de jeito nenhum. O celular travava, descarregava, uma pessoa atrapalhava. Aí Rui Cantizano, que é o meu mentor espiritual, ele chegou pra mim e disse assim, Anderson... Ele chegou pra mim e disse assim, Anderson, Padre Cícero não ia fazer isso com você. Padre Cícero é um homem bom, é um missionário, é alguém do bem, que protege inclusive a cidade de Juazeiro. Mas imagina que o quanto de Romeiro, que desencarnou, que morreu, que tem aqui ainda adorando o Padre Cícero. Então quando você disse assim, Padre Cícero não resolve nada, ele não se vingou. Mas tenha certeza, muita gente que está do outro lado, que ama, que adora Padre Cícero, ficou chateado com você. Então os guardas do Padre Cícero ficaram chateados. Do mesmo jeito que fazem quando estão na matéria. Por exemplo, chegar numa igreja de Juazeiro do Norte e criticar a obra de Padre Cícero, certamente você sofrerá represálias. Os espíritos também fazem isso. Muito bem. Deixa eu abraçar meu amigo Luiz. Um abraço pro Luiz. Quer falar com o Anderson depois? Depois, né? Quer falar depois, tá? Abraçar aqui o Santiago, um abraço pra ele. Deixa eu ver quem mais aqui tá na live com a gente. Sever Lúcia, boa tarde pra você, querida. Obrigado pela audiência. Gente, leio mais mensagens daqui a pouquinho. Vamos falar da palestra, Anderson? Vamos. Árvore da vida. E o que é essa árvore da vida? Seria muito fanatismo da minha parte dizer que aproveitaria a oportunidade de uma palestra num local tão acolhedor para falar unicamente de espiritismo. Na Árvore da Vida, claro, eu falei sobre espiritismo, mas falei sobre o nosso desenvolvimento moral e de caráter, sobre as etapas que necessitam de cuidado na infância, na adolescência, na fase adulta, no casamento, na velhice, diante da dor e diante da alegria. Eu falo muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre saúde mental. Eu tenho uma perspectiva de que posso ajudar as pessoas através dessas informações. Então, a Árvore da Vida foi uma palestra voltada para o nosso desenvolvimento pessoal, desde a época da infância até a fase do adulto. Muito bem. Pergunta aqui do Juliano. Deixa eu ver aqui, é o Juliano? Muito bem. Wilber, não fale meu... Juliano, perdão, meu irmão, mas não tem problema. Juliano mandou a pergunta, depois pediu para não falar o nome. Ele mandou aqui, eu vi aqui pela foto, por favor. Me desculpe, tá bom?
Eu faço daqui a pouquinho pra gente não comprometer aí o Juliano, tá certo? Tá bom. Ô Anderson, você fala também sobre outras coisas, né? Sobre Falo. autoestima, sobre motivação, né? Falo. O que é preciso para uma pessoa, mesmo que não é espírita, que não tem a fé? Aliás, a fé, tem uma entrevistada minha que sempre vem aqui, ela é colaboradora do nosso programa, ela é psicóloga, é farmacêutica, que é a Laura irmã do Hudson, inclusive. Sim. E ela sempre, a gente fala sobre alguns temas da psicologia e tal, e ela sempre orienta o pessoal a buscar a fé. Sim. Ela diz que a fé é uma cura, às vezes, para o corpo. Sim. Né? Essa relação fé com motivação, enfim, com essas coisas do físico, ela existe, ela é real? A fé ajuda a curar, às vezes, um trauma do corpo? Certa vez eu fui Ou convidado... até uma dor psicológica? Fui convidado pela Universidade Católica lá de Cajazeiras para falar no curso de Direito, na disciplina de Ética e Filosofia. E um dos alunos, após a palestra, na hora das perguntas, disse assim: mas eu não tenho fé. E a fé é indispensável? Eu disse: se você não tem fé em Deus, não tem fé nos Espíritos, não tem fé nos santos, então tenha fé em si mesmo. É preciso ter fé, mesmo que essa fé seja em si mesmo, nas próprias capacidades, nas próprias aptidões. É preciso acreditar em alguma coisa. Quando você não acredita em nada, você não tem propósitos. E quando você não tem propósitos, não há razão para viver. A vida só vale a pena mediante algum propósito. Quando você acredita, seja em você, seja nos outros, ou seja em algo para além da matéria, você traz uma energia dinâmica, de coragem e de determinação para a sua vida. Já pensou alguém que está estudando para o vestibular e não tem fé no próprio estudo? Que força esse indivíduo vai ter? Já pensou uma pessoa que está fazendo um tratamento contra o câncer e não tem fé nos médicos, na medicina, na medicação? Como é que esse tratamento pode repercutir do ponto de vista psicológico? Acordar todos os dias para fazer esse programa. Se você não acreditar no poder de sua comunicação, qual é a força que você tem para trabalhar todos os dias? A fé move montanhas. Seja fé no outro ou fé em si mesmo. Gente, move mesmo, né? Eu tô cheio de história hoje, né? Mas é que tá vindo aqui na minha mente, tá? Claro, tá vindo aqui na minha vontade. mente. Meu filho tinha 5 anos, já tem 6. Ele teve um problema que a gente quase não conseguia identificar, tá? Se achou até que era um problema no coração, depois não era. E aí ficou no hospital lá, o Sopar, em Fortaleza, mais de 15 dias. Sim. Fizeram todo tipo de exame dele. Ele ficava todo inchado, a barriga cheia de mancha, tá? No final das contas, para resumir a história, descobriram que era falta de proteína. Ele não comia carne animal, tá? Sim. Ele tomou medicamento e ele sentia muitas dores e não parava. Um dia cedinho, minha esposa estava com ele de manhã, ele acordou assim meio assustado, né? E ela perguntou o que era. E aí ele disse: mãe, eu vi uma pessoa, passou a mão na minha cabeça, e a mão estava fria, estava gelada. Aí ela disse ela perguntou, até brincou, mas não era um sapo? Ele disse: não, mãe, não era um sapo. E aí a faxineira estava perto e disse: foi Deus que veio curar ele. Sim. O Espiritismo explica isso? Você se emociona ao falar dessa história. Eu também tenho uma filha, chama-se Laura, que teve uma cardiopatia congênita, corrigida no hospital no Recife. Em outra oportunidade eu posso contar essa história de milagre na minha vida. O Espiritismo acredita sim. E Deus pode não ter sido aquele agente que passou a mão na cabeça do seu filho, mas com certeza aquele que passou a mão na cabeça do seu filho foi um emissário de Deus. Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem, conforme diz Carlos Torres Pastorino. Deus tem emissários, tem tarefeiros. Por exemplo, no dia da cirurgia da minha filha, que era para durar 40 minutos e durou 3 horas e meia, eu estava tão desesperado que eu pedi com todas as forças do meu coração a Frei Damião que intercedesse pela vida dela. E eu senti a presença daquele homem que morreu no Recife, passando pelo corredor do hospital, indo até o bloco cirúrgico. 5 minutos depois ele volta em silêncio e passa por mim. Mas 5 minutos depois a médica
volta dizendo que a cirurgia havia terminado e que tinha sido um sucesso. Deus, com certeza, enviou aquele instrumento para trazer paz e alento ao meu coração. Impressionante. Só para a gente encerrar, Anderson, por conta do tempo mesmo aqui. Fique à vontade. O espiritismo ele conversa com outras religiões, por exemplo, quem é católico pode também ser espírita, quem é evangélico também pode ser espírita e vice-versa? Claro, com certeza. O espiritismo ele não tem nenhuma intenção de fragmentar a sociedade e as religiões. Nós estamos abertos ao diálogo com a ciência, nós estamos abertos ao diálogo interreligioso, estamos abertos também para ouvir os nossos irmãos católicos, da Umbanda, os nossos irmãos evangélicos. Nós não temos aquela pretensão de dizer que só entra no céu quem faz parte do espiritismo. Nós acreditamos justamente no contrário. É fora da caridade que não há salvação. Você fazendo a caridade, independente da religião em que esteja, você é merecedor do céu em sua vida. O doutrinamento é muito diferente das outras religiões? É um doutrinamento tanto quanto diferente, porque é um doutrinamento sem barganhas com Deus. Nós observamos certas frases em outras religiões, irmãs nossas, que dizem: uma semana sem esse ritual é uma semana sem Deus. Só entra no céu se eu fizer isso ou aquilo outro. Para que Deus me perdoe, eu tenho que fazer determinada penitência. O Espiritismo não estabelece essa barganha. Deus entende que somos imperfeitos e Ele está disposto a acolher e a corrigir as nossas imperfeições, sem que isso seja uma moeda de troca. É apenas a boa vontade do indivíduo que é colocado sobre a mesa. Deus acolhe essa boa vontade e nos dá as possibilidades de prosseguimento. Você atende de forma pessoal, assim, particular, a algumas pessoas com orientação, ou enfim, com alguma ajuda espiritual, ou só através das palestras mesmo? Eu vou pedir licença a você para encerrar a minha live do Instagram. Pois não. A dar um tchau aos meus seguidores. Aproveitem os nossos conteúdos. Quero convidar também vocês que estão aqui escutando a Rádio Sol para me seguir no @BritoAnderson1 e vou encerrar respondendo essa sua pergunta. Tá certo? Pois não. Um abraço aos seguidores do Instagram e até a próxima oportunidade.